Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Olivotti. Para quem não me conhece, eu sou ginecologista, obstetra e especializada em implantes hormonais. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico entre os médicos, mas também entre as mulheres, a suspensão da menstruação. Será que o bloqueio da menstruação traz benefícios realmente? Será que nós podemos aí parar essa menstruação do nada? Existem algumas indicações para a gente suspender essa menstruação como um tratamento mesmo. Então existem situações onde a mulher tem uma tensão pré-menstrual muito intensa, com muita cólica, irritabilidade, aquele humor que oscila demais. Nesses casos, a suspensão da menstruação é muito bem-vinda. Então a grande maioria que faz uso de métodos para suspender melhoram bastante de todos esses sintomas que eu falei, tá? Outra situação que é importante é quando a gente menstrua demais. Então aquela menina, aquela mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, quando nós suspendemos a menstruação, ela acaba tendo uma vida mais tranquila no sentido de mais prática. Então se você menstrua demais, você acaba deixando de ir a alguns compromissos, acaba deixando de fazer uma ginástica, ir à piscina, porque acompanhada a essa menstruação exagerada pode vir cólicas também. Então quando eu suspendo essa menstruação, a melhora realmente é visível e ainda melhoramos de quebra a anemia, porque essas mulheres que menstruam muito geralmente acabam desenvolvendo uma anemia. Outro ponto, a endometriose. A endometriose é uma doencinha que eu já falei várias vezes aqui para vocês e só recapitulando o que seria a endometriose. Quando células de dentro do útero, do endométrio, que é aquela camadinha que ali está dentro do útero que protege, ela sai de dentro do útero. Essas células que saem e vão para o ovário, vão para a trompa ou até para o intestino, elas vão ser estimuladas quando nós menstruamos. E quando ocorre esse estímulo, nós temos muitas cólicas. Tem mulheres que têm cólica para ter relação, quando vai menstruar, quando vai até evacuar. Quando suspendemos a menstruação, o que vai acontecer? Ela vai se sentir melhor, não vai vir as dores. Então, a menstruação, nesse caso, suspender é um tratamento, é muito importante. Outro probleminha que pode surgir são os miomas. Os miomas, eles são bolinhas endurecidas que crescem no útero, ou fora do útero, ou no meio do útero, até dentro. E eles têm uma certa dependência do sangramento. Então, quanto mais a mulher menstrua, mais o mioma cresce. Quanto mais o mioma cresce, mais ela menstrua. Vira uma bola de neve. Então, qual que é a ideia das mulheres que têm miomas? Que elas têm que saber que suspender a menstruação nesses casos também é fundamental. E os cistos de ovário, gente? Nós temos aqueles ovários micropolicísticos e o cisto único, onde se você tiver o ciclo menstrual normal de ovulação, eles podem ir crescendo. Então, se eu suspendo a sua menstruação, suspendendo a sua ovulação, esses cistos eles murcham, não tem estímulo, tá? Então, essas são as situações onde o bloqueio da menstruação vai ser fundamental para as mulheres. Agora, vamos ver quais são os métodos que eu vou poder usar, que eu tenho disponível, para poder fazer esses tratamentos desses problemas que eu falei para vocês. O primeiro, não é? São as pílulas. Então, as pílulas, elas estão mais acessíveis, né? Tem um preço melhor e elas vão poder ser tomadas de uso contínuo. Então, nós temos as pílulas que já vêm 28 comprimidos e nós temos aquelas que vêm menos, 21 ou 24 comprimidos, mas que você pode fazer emendas também. A composição e a dosagem vão ser as mesmas. E eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: se você quer suspender a menstruação com pílula, vai tomando a cada 3 meses, depois de 3 meses, para 7 dias, no 8º dia começa de novo, e aí se você viu que nesses 3 primeiros meses não teve nenhum escape, não ficou vindo menstruação, você ficou bem, você já emenda depois 4 meses. Depois, tá bem? 5 meses, e assim sucessivamente. E por que eu digo isso? É porque às vezes você pode ter os sangramentos de spotting, os sangramentos de escape, no meio da cartela, e aí depois fica mais difícil da gente conseguir segurar o seu fluxo menstrual. Então, faça de maneira gradual para você não ter problema depois. E temos alguns detalhes, não é todo mundo que pode tomar a pílula. Então, as pacientes que têm risco de ter uma trombose, têm problema circulatório, essa é bom a gente eliminar, não indicar as pílulas, porque o problema pode ser maior depois.
E as pílulas, quando a gente faz uso por muito tempo, nós podemos ter baixa libido, às vezes inchaço, até enxaquecas. Por isso que a gente deve avaliar cada caso, o que nós vamos prescrever, tá? Outro método que nós temos são as injeções trimestrais, que são à base de progestogênio, e elas são dadas a cada 3 meses porque elas depositam no organismo e vão sendo liberadas lentamente. Então tem a praticidade de tomar a cada 3 meses, mas tem alguns casos onde nós devemos tomar cuidado, que tem pessoas que se sentem um pouco inchadas, tem outras que sentem mais ressecamento vaginal ou até baixa de libido também. Outro método que nós temos é o DIU hormonal, que é muito prático e está sendo bem divulgado hoje. Temos uma experiência muito boa com ele. Ele vai ser colocado, é um dispositivo que nós colocamos dentro do útero e ele vai eliminando os hormônios ali na região, deixando o ambiente hostil para o espermatozoide sobreviver. E também ele age na camada do endométrio, fazendo com que haja uma atrofia na região, dificultando a menstruação, ou seja, ele faz com que haja uma menstruação em menor quantidade ou até mesmo suspende a menstruação. Então é muito interessante isso. Outro método que nós temos são os implantes. Então os implantes hormonais, na mesma linha aí do DIU hormonal, nós colocamos subcutâneo. Então são uns bastõezinhos flexíveis que são feitos com o mesmo material das mamas, né, das próteses mamárias, então não causa rejeição. E nós podemos colocar ou aqui na região do braço, que dura 3 anos, ou na região glútea, na região do bumbum, que vão durar em média de 6 meses a 1 ano. Eles também vão ser à base de um hormônio só, de progesterona, e vão ser eliminados gradualmente todos os dias e vão cair na corrente sanguínea. O que é interessante desses métodos como o DIU hormonal e os implantes hormonais? Não passam pelo estômago, pelo fígado, pelo rim, então nós temos uma dosagem muito mais baixa para ser usada, porque caem direto na corrente sanguínea e não afetam a parte circulatória. Então você não vai ter problemas, por exemplo, como trombose ou varizes aí importantes ou dores nas pernas, né? Essas são as vantagens desses métodos mais prolongados, de 6 meses, 1 ano, 3 anos ou até mesmo do DIU, que são 5 anos, tá? Gente, não deixa de se inscrever no meu canal, ative o sininho e mande seus comentários.